Brasil sobe 47 posições em ranking de liberdade de imprensa. Especialistas indicam clima menos hostil pós-governo Bolsonaro. O Brasil deu um salto de 47 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras, RSF, organização não governamental e sem fins lucrativos. A comparação é entre a posição de 2025, quando o país ficou na 63ª posição, e a de 2022. Segundo os pesquisadores, há um clima menos hostil ao jornalismo depois da era Bolsonaro. O estudo define liberdade de imprensa como a possibilidade efetiva de jornalistas, como indivíduos e como coletivos, selecionarem, produzirem e divulgarem informações de interesse público, independentemente de ingerências políticas, econômicas, legais e sociais, e sem ameaça à sua segurança física e mental. Os números brasileiros, porém, estão entre as poucas melhoras nesse indicador de 2025. 6 em cada 10 países caíram no ranking. Pela primeira vez na história do levantamento, as condições para o jornalismo são consideradas ruins em metade dos países do mundo e satisfatórias em menos de 1 em cada 4. A pontuação média de todos os países avaliados ficou abaixo de 55 pontos, o que qualifica a situação da liberdade de imprensa no mundo como difícil. Segundo a RSF, o ranking é um índice que mede as condições para o livre exercício do jornalismo em 180 países do mundo. O índice tem 5 indicadores: político, social, econômico, marco legal e segurança. Com base na pontuação de cada um, é definida a pontuação geral por país. O indicador econômico foi o que mais pesou em 2025. O que significa falar em concentração da propriedade dos meios de comunicação, pressão de anunciantes ou financiadores, ausência, restrição ou atribuição opaca de auxílios públicos. Segundo a RSF, os meios de comunicação estão divididos entre a garantia da própria independência e a luta pela sobrevivência econômica. Garantir um espaço de meios de comunicação pluralistas, livres e independentes exige condições financeiras estáveis e transparentes. Sem independência econômica, não há imprensa livre. Quando um meio de comunicação está economicamente enfraquecido, ele é arrastado pela corrida por audiência, em detrimento da qualidade, e pode se tornar presa fácil de oligarcas ou de tomadores de decisão pública que o exploram, diz Anne Bocandé, diretora editorial do RSF. Outros dados: alguns países merecem destaque na pesquisa. Caso da Argentina, que ocupa a 87ª posição entre os 180 países. Segundo a pesquisa, há retrocessos pelas tendências autoritárias do governo do presidente Javier Milei, que estigmatizou jornalistas, desmantelou a mídia pública e utilizou a publicidade estatal como instrumento de pressão política. O país perdeu 47 posições em 2 anos. O Peru, 130º, também foi um lugar em que pesquisadores identificaram que a liberdade de imprensa entrou em colapso, 53 posições a menos desde 2022. Os motivos apontados são assédio judicial, campanhas de desinformação e crescente pressão sobre a mídia independente. Os Estados Unidos, 57º, são marcados pelo segundo mandato de Donald Trump, que, segundo o levantamento, politizou instituições, reduziu o apoio à mídia independente e marginalizou jornalistas. No país, a confiança na mídia está em queda, os repórteres têm enfrentado hostilidade e muitos jornais locais estão desaparecendo. Trump também encerrou o financiamento federal da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, o SAGM. As regiões do Oriente Médio e Norte da África são consideradas as mais perigosas para os jornalistas no mundo. Destaque, segundo a RSF, para o massacre do jornalismo em Gaza pelo exército israelense. A situação de todos os países nessas regiões é considerada difícil ou muito grave, com exceção do Catar, 79º. Big Techs. A RSF pontua o papel das Big Techs nos problemas atuais. Diz que a economia de mídia é minada pelo domínio do GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, na distribuição de informações. O que significa falar em plataformas não regulamentadas, que capturam receitas de publicidade que sustentavam o jornalismo. Os números de 2024 mostram que o gasto total com publicidade nas redes sociais alcançou 247,3 bilhões de dólares, aumento de 14% em relação a 2023. A RSF aponta que elas também contribuem para a proliferação de conteúdos manipulados ou enganosos, tornando piores os fenômenos de desinformação. Outro ponto de preocupação é a concentração de propriedade, que ameaça diretamente o pluralismo de imprensa. Em 46 países, a propriedade dos meios de comunicação está altamente concentrada, ou mesmo totalmente nas mãos do Estado, segundo a análise dos dados do ranking.